Eu sei porque o pássaro canta na gaiola e não é por conformismo. É um mecanismo de libertação. Esse livro de Maya Angelou talvez tenha sido o mais forte que eu já li. É difícil digerir esse livro. A gente nunca vai estar preparado para ler ele. Fala de abuso, racismo, mas também fala de como curar. Fala do caminho para a libertação. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, muito perfeito esse título que vem de um poema. E ela já diz aqui que pássaro preso em gaiola, ele não canta, ele lamenta. Maya Angelou, minha gente, deixou esse plano espiritual em 2014. Tem uma história de dores dilacerantes, mas ela também tem muitas vitórias. Aos 15, 16 anos, foi a primeira mulher a dirigir um ônibus nos Estados Unidos. Também foi roteirista de filme em Hollywood, a primeira mulher negra também. Foi atriz. Ela tem um currículo tão vasto que eu vou até pescar aqui. Óbvio, escritora de livros, best-sellers, atriz, cantora, dançarina, várias montagens teatrais, jornalista, professora, poetisa, ativista dos direitos civis e historiadora. O que mais marca esse livro, que é de autoficção, conta muito do que ela viveu, principalmente na parte do abuso e do racismo. Esse livro de autoficção é uma forma que a escritora arranjou de se libertar dessas dores. É a escrita como forma de cura. Ela deixa muito claro isso aqui. Eu até anotei aqui que se o pássaro apela à música, Maya abraçou as letras, né? Para escancarar essa interseção vivida pela mulher negra. Sofre o preconceito tanto da raça como do gênero em ser mulher. Já comentei aqui em vários outros vídeos, inclusive, essa interseção, né? A mulher acaba não sendo abraçada no movimento feminista, a mulher negra, porque as pautas sempre são voltadas para a mulher branca, não se fala, né, das mulheres negras, por exemplo. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao voto, as mulheres negras estavam lutando para existir, já que não eram nem consideradas mulheres, né? Eram as mais estupradas, as mais violentadas, as que eram realmente tidas como qualquer coisa, como o outro, como já trouxe Grada Quilomba. E no movimento negro também não era abraçada, já que os homens estavam ali lutando pela igualdade, quando chegava em casa acabava agredindo a mulher negra. Enfim, é só um recorte aqui para se entender essa opressão que Maya se encontra, né? Maya Angelou, em ser mulher e ser negra. A história é basicamente de Maya com 3 anos e o irmão com 4 anos vão morar com os avós paternos. E é tudo muito doloroso, já que eles são abandonados aí pelos pais. E quando Maya finalmente consegue colocar na cabeça dela que é uma morte que acontece ali dos pais, né? Ela encara essa ausência como morte para sobreviver. Eis que aparece o pai dela quando ela tem 7 anos de idade e leva ela para casa da mãe. Essa mãe arrumou um namorado que é um cara que cuida e é agradável, como as pessoas mais velhas devem ser, mas na verdade não é nada disso. Ele que comete o abuso, ele que estupra a Maya, né, com 8 anos de idade apenas. Eu adianto para vocês, gente, que eu precisei parar algumas vezes. Precisei respirar muito. É dilacerante. Eu trabalho com jornalismo popular, que dá voz, né, principalmente à população, em vez das fontes oficiais. Então, sempre escuto relatos de abuso, mas nunca vou me acostumar, nunca é normal. E Maya, ela é muito detalhista. A escrita é muito minuciosa. Perguntas como, se eu contar, ela fala, né? Se eu contar o que ele fez, será que ele vai deixar de me amar? Porque uma criança de 8 anos que ama aquele homem e que acha que ele ama ela, não tem dimensão da gravidade daquilo que está acontecendo. E isso torna tudo ainda mais cruel.
do que já é. 70% inclusive dos casos de abuso acontecem dentro de casa, como aconteceu com Maia. A pessoa que era para lhe dar toda a proteção, apoio e carinho acaba sendo aquela que te dilacera. Maia volta, né, a morar com os avós, e o desenrolar dessa história, que é claro, eu gostaria muito que vocês lessem, porque, como eu falei, nos ajuda a curar também nossas dores, porque ela nos ensina esse caminho da libertação. Mas é muito rica a escrita de Maia. É uma poesia realmente para poucos. Acho que aqui no Brasil a gente pode ver semelhança com Conceição Evaristo. Escritora de Você a Vivêncio, Olhos d'Água, Becos da Memória. Já falei aqui amplamente sobre Conceição Evaristo. Se não conhece, deve conhecer. E esse livro de Maya Angelou me fez lembrar de outros 2 livros. Um é o de Toni Morrison, O Olho Mais Azul, e o outro é Hibisco Roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie, acho que é assim que se pronuncia. Me lembrou Toni Morrison porque o olho mais azul é uma vontade de ter o olho azul, né, da personagem. E aqui Maia também fala isso, que o desejo dela é descobrir que ela na verdade é uma bruxa que se transformou numa bruxa, que na verdade ela é uma mulher branca, clara, de olhos claros, enfim. São relatos muito fortes, como eu tô falando, porque são muitos abandonos que a Maia sofre ao longo da vida, e ela precisa desse amadurecimento precoce. E isso vai perpetuar, né, ao longo da vida dela. Ela vai engravidar aos 15 anos de uma pessoa que ela só teve contato muito pouco e precisa também se reinventar nesse momento. Nessa edição, né, que eu tenho aqui, Astral Cultural, o prefácio é de Oprah, perfeito, que diz que se tornou amiga pessoal dela, e de Djamila Ribeiro, né, que é a nossa maior referência atual, é a nossa maior escritora. Na parte em que Oprah fala aqui, ela diz que Maia disse para ela: quando você aprender, ensine, quando receber, dê. Ela diz que a autodescoberta é a percepção de quem você é realmente, e a libertação que o amor traz. Ela disse que Maia, num determinado momento, disse para ela que ela era filha, né? Que primeiro elas se tornaram amigas, depois amigas e irmãs. E aí ela diz assim: quando ela finalmente me disse que eu era sua filha, eu soube que tinha encontrado um lar. A parte de Djamila, ela diz: sua vida, falando de Maia, sua vida foi marcada por inúmeras violências, mas não foram elas quem a definiu. Muitos denominam como superação, mas acho que essa palavra não exprime a escrita densa de Maya Angelou. Superar obstáculos ou tristezas que se impõem podem, muitas vezes, somente fazer algo diferente ou pular barreiras que insistem em aparecer. Maia escreve de modo a se libertar e a nos ajudar a sermos livres também. Liberdade aqui seria o além-superação, buscar transcender, encontrar novas formas de enxergar a vida. Maya Angelou foi uma mulher que não guardou silêncios, expôs suas dores e, ao fazê-lo, fez com que muitas histórias se conectassem e fossem contadas através de suas narrativas. Muitos silêncios são ditos de forma tão alta que não somente são audíveis, mas transformadores. Por que Djamila fala dessa importância da escrita e do expor as dores? É que Maia, quando sofreu o abuso do namorado da mãe, ele só ficou preso um dia. E quando ele foi solto, ele foi assassinado. Desconfia-se que pelos familiares dela. E Maia, gente, ficou muda por 5 anos. Ela se sentiu extremamente culpada por essa morte. O estupro é o único crime em que a pessoa se sente culpada, mesmo depois de sofrer. Se sente culpada por diversas razões. E nesse caso, né, pela roupa, se culpa, tem vergonha, acha que tem algum tipo de influência por ter sofrido aquilo, né? O que não é verdade. E Maia aqui se culpa também pela morte dele. O que é mais assustador e mais bizarro ainda de se imaginar, né? Que uma criança tenha que passar por isso. Então, a escrita, como eu já falei, foi a forma que ela teve de finalmente colocar para fora e ao mesmo tempo se curar disso tudo.
E depois que ela ficou esse tempo, né, muda, ela encontra com uma professora, amiga da família, que vai ressignificar tudo para ela. Ela diz: sua avó diz que você lê muito, em todas as oportunidades que tem. Isso é bom, mas não é o suficiente. Olha o que a professora vai dizer a Maia. Palavras significam mais do que é colocado no papel. É preciso a voz humana para dar a elas as nuances do significado mais profundo. E aí Maia diz que gravou essa parte e passou a ler os livros em voz alta. E a vida continuou desafiando Maia. Eu não vou detalhar absolutamente tudo para que vocês tenham esse gostinho para ler. E eu quero dizer que nenhum relato meu aqui vai substituir a importância dessa obra, que é considerado, né, já um clássico, porque poucas vezes eu vi tamanha riqueza numa escrita. Então eu acho que você deveria ler Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é baseado num poema que eu acabei escrevendo aqui no próprio livro, não tem aqui no livro, tá? É de Paul Lawrence, acho que é assim que se pronuncia. Eu sei porque o pássaro enjaulado canta, quando sua asa está machucada e seu peito dolorido, quando ele bate nas barras para ficar livre. Esta não é uma canção de contentamento ou alegria, mas uma oração que ele envia do fundo do coração, mas um apelo que aos céus ele lança. Eu sei porque o pássaro enjaulado canta. E é isso, minha gente, que a gente consiga se libertar das nossas dores. E é claro, que elas não nos definam, como bem disse aqui no prefácio de Djamila Ribeiro. Obrigada!